Olá, gente, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a marca, a gente chegou aos 2.500 inscritos, né? Bom, e hoje eu vim falar um pouco a respeito dessa repercussão que está tendo no mercado em relação a declarações do Lula, aos revogaços, a declaração do Haddad e tudo mais, né? E o mercado financeiro, né, que é a máxima expressão aí do imperialismo, do rentismo, né? Vem demonstrando aquilo que a gente já vinha alertando aqui, já vinha falando há bastante tempo, né, que seria essa reação contrária, né, por parte desse mercado, por parte da mídia, em relação a essas revogações que o Lula vai fazer, né, vem fazendo já desde o início, né, revogação das privatizações, né, por exemplo, né, que é uma medida importantíssima, essencial, além de muitas outras, né, no campo econômico e social, são importantíssimas para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Porém, né, o imperialismo e os rentistas, né, o rentismo que a gente vê presente também em parte do empresariado brasileiro, vem reagindo negativamente a essas medidas e essas falas do presidente Lula e de seus ministros, né, como é o caso do Fernando Haddad. Então a gente infelizmente não se surpreende com isso, né? Acho que não é nenhuma grande surpresa isso. E o que a gente precisa nesse momento é justamente de uma conscientização da população, da militância, de todo mundo, para que o Lula tenha uma força política, né, maior para aprovar essas medidas, mesmo diante de toda essa pressão do mercado e da mídia contra ele, né? Que eram coisas que a gente tinha já convicção que aconteceria, né? A mídia está vindo com um discurso como se o Lula tivesse traído a Frente Ampla ou coisas do tipo, né? E não é bem isso que acontece, né? O que está acontecendo é que o Lula está cumprindo aquilo que ele sempre disse que ia cumprir, né? E não faz sentido o Lula ter sido eleito para cumprir a mesma agenda que vem sendo cumprida desde o Michel Temer, né? Desde que foi estabelecido o golpe no Brasil. Então, realmente, o Lula não tem outra alternativa senão continuar com essas medidas que ele está fazendo, né? Acho que a grande questão que eu acho que deve estar em jogo aí, que muitos canais a gente tem que reconhecer estão fazendo muito bem, é explicar para a população, explicar para as pessoas o que está em jogo, né? O que está em jogo é justamente um grupo rentista, né, que quer manter o Brasil no atraso, que não se importa com o atraso econômico e social do Brasil, que se propagou nesse tempo de Temer e Bolsonaro, e que se incomoda com projetos sociais, com investimento em educação, em saúde, em desenvolvimento econômico, que é o que o presidente Lula vem trazendo, né? Investimento na ciência, né, e tudo mais. Então, assim, esse é que é o grande problema para essa grande mídia e para esse rentismo, né? Então a gente tem que criar mecanismos, né, de comunicação, né? Eu falo isso em relação à militância, em relação ao próprio PT, né, para poder explicar isso para a população, né? Porque infelizmente a grande mídia ela está a serviço desse rentismo, né? Isso é uma coisa que a gente já alerta aqui no canal desde sempre, né? Então as medidas, uma coisa que a gente tem que ficar claro na nossa mente é o seguinte: eles eram contrários a certas ações do Bolsonaro, a certas falas do Bolsonaro, mas no campo econômico, social, eles assinam embaixo do bolsonarismo, entendeu? Tanto que a mídia, ela tá achando ruim certas críticas que o Lula tá fazendo ao Bolsonaro, né? Críticas do campo econômico, porque ela passa pano para esse campo econômico do Bolsonaro, para esse modelo econômico do Paulo Guedes, né? Ela queria que o Lula mantesse mais ou menos esse programa, né? E tivesse uma retórica diferente em outros campos, né? E não é isso que está acontecendo e não é isso que a gente quer que aconteça, né? Acho que um outro ponto também aí que vale destacar um pouco aí em relação a essas questões desse início de governo é referente a certas pautas assim de identidade, né? Eu gosto de deixar bem claro uma questão, né? Que o identitarismo
é diferente de minorias. Quando se fala em identitarismo, não está falando exatamente em minorias. Não está falando... Então, por exemplo, nem toda ação em prol das minorias é identitarismo. A gente tem que deixar bem claro isso, né? Porque muita gente, ou por desinformação, ou por maldosamente mesmo, acaba, quando a gente critica o identitarismo, falando que a gente está criticando as minorias. E é justamente o inverso disso. O identitarismo é justamente uma ação que usa as minorias, usa essa ideia de minorias, contra justamente as minorias. Entendeu? Quer dizer, cria uma falsa ação em prol das minorias. E não são ações verdadeiramente em prol das minorias. Então, é isso que tem que ficar bem claro. Então, assim, existe uma série de grupos aí identitários pressionando o governo Lula para tomar uma série de medidas que não fazem o menor sentido de serem adotadas, né? E, por outro lado, o Lula vem adotando uma série de medidas nesse campo das minorias que são importantes, né? Ele nomeou ali pessoas que claramente, ou pelo menos supostamente, né, vamos colocar assim, vão lutar em prol dessas minorias. Vamos esperar aí para ver, né, como é que eles agem em torno disso, porque é justamente o que eu falo aqui da questão do identitarismo, né? Tem figuras que dizem que lutam em prol de uma causa, mas quando você vai ver é muito discurso, é muito aquela coisa subjetivista, mas na prática mesmo não tem uma ação concreta. Então nesses campos aí, dessas pautas, eu prefiro esperar um pouco para ver, né? Silvio Almeida, por exemplo, é uma figura que muita gente tem uma expectativa muito grande. Ele é um intelectual, né? Ele é uma figura que está ali no campo acadêmico, que é muito respeitado nos últimos anos, né? Então, ele tem assim, ele tem uma representatividade muito grande, ele é uma figura muito conhecida, né? E então muita gente cria uma expectativa muito positiva em relação a ele. Muita gente gostou muito do discurso dele, de fato foi um discurso muito bom, né? Acredito que isso também, essa questão também, tem muito a ver com o período que a gente viveu, né? O período do bolsonarismo. Foi um período de ataque muito grande, né? Às minorias. Isso a gente não pode negar, né? Então é de fato uma pauta que hoje ela é uma pauta de resistência, dado um momento que a gente vive de ataque a isso constante, né? Por parte do bolsonarismo, né? Então a gente até compreende isso, que a gente tem que ter cuidado, tem que avaliar realmente o que de fato de concreto vai ser feito. Isso aí é por isso que eu falo que algumas ações dos ministérios a gente vai ter que avaliar com o tempo, né? O próprio governo a gente também vai avaliando com o tempo, né? Como o governo Lula já vem tomando uma série de medidas antecipadamente, né? Já desde o início do seu governo, até mesmo no período de transição, já vinha tomando uma série de medidas. A gente já pode fazer, né, uma série de avaliações. Em relação aos ministérios, alguns começaram já a atuar, outros vão atuar nos próximos dias, nas próximas semanas, né? E a gente vai aguardar para ver. Mas a expectativa, de modo geral, ela é muito boa, né? Tiveram algumas polêmicas aí. O Múcio, por exemplo, que é uma escolha que a gente sabe que o Lula escolheu não por questão ideológica, obviamente, né? Mas muito mais para ele não bater de frente de cara com os militares. Mas ele é uma figura que vem falando muita bobagem, né? E assim, o que é que eu acredito que tem que acontecer? O Lula tem que ter uma conversa muito séria com ele. Olha, vamos lá, eu coloquei você, eu sei que você não é totalmente alinhado com o que eu penso e tudo mais, tal, você é para manter mas você tem que parar de falar muita bobagem aí, né? Então assim, é uma posição muito complicada essa do Múcio aí, né? Esse ministério aí é um ministério realmente que pode ser uma pedra no sapato aí pro Lula, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Existem ali vários ministérios importantes que o Lula fez excelentes escolhas, conseguiu colocar uma galera muito boa, mas tem alguns outros que a gente sabe que por uma questão política, né, por uma questão ali de conchavos, a questão desse modelo mesmo político que a gente vive, de presidencialismo de coalizão, se faz necessário, né, colocar algumas pessoas que a gente sabe que não são muito boas. Mas o Lula tem que ficar atento a essas pessoas, né? Tem que ficar de olho nelas,
para tentar, pelo menos, fazer com que elas não façam muita besteira, né? A um nível de poder atrapalhar o governo, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente está nesse começo de ano já muito empolgado, né? Muitas notícias, muitas coisas aparecendo. A gente fica tentando enxergar ali, entender tudo o que está acontecendo, ter um panorama geral, né? Para poder se situar aí, né? E falar sobre esses assuntos, né? Tem muita expectativa em relação à questão do Bolsonaro, uma possível prisão do Bolsonaro, né? Essa é uma questão que eu acho que vai ficar aí o ano todo circundando. Eu não acredito que ele vá ser preso rapidamente. Logo ele não vai ser preso, com certeza não, né? Mas assim, pode ser que ele seja preso ao longo desse ano. Acho que existe alguma possibilidade. Sinceramente, eu não tenho uma expectativa tão grande que ele seja preso esse ano. Pode ser que isso aconteça? Pode ser, né? A quantidade de crimes que ele cometeu é imensa, né? É muito extensa, né? Isso a gente sabe, né? Agora, infelizmente, tanto que tem uma questão jurídica aí, né? Todo um processo jurídico e tal, como também tem toda uma questão política, né? O que eu penso é o seguinte: será que hoje o interesse é do interesse dos grandes poderosos do Brasil, né? Dos grandes magnatas aí, dos caras que têm muito poder, prender o Bolsonaro? Não sei. A burguesia nacional, ela tem esse interesse? Talvez não, né? Eu penso que há um certo interesse ali de alguns grupos de manter o Bolsonaro de alguma forma, no sentido, não, talvez não de querer que ele seja presidente novamente, mas com o interesse de manter o Lula ali um pouco amarrado, sabe? Não dar ao Lula um poder maior do que ele já tem, né? Então manter o inimigo dele ali de alguma forma vivo, né? Ou pode ser que a direita prenda o Bolsonaro e consiga criar uma outra figura política, né, à direita, que seja forte. Isso eu acho muito difícil, né? Isso eu acho, a curto prazo, pelo menos, me parece um pouco difícil, né? É lógico que o que eles conseguem manter muito forte na direita é o antipetismo. Isso eles conseguem manter, né? Agora, manter uma figura forte à direita, né? Hoje é difícil. Mas é isso, gente. Obrigado a todos. Até mais.